Marina, uma jardineira humilde, escondia uma luta secreta. Cuidava sozinha da avó com Alzheimer enquanto trabalhava numa mansão luxuosa. Mas seu patrão estava observando, e quando descobriu o sacrifício que ela fazia, sua reação foi tão chocante que mudou as duas vidas para sempre. Prepare-se para uma história que vai restaurar sua fé na bondade humana. Se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Curte se já está emocionado, porque vem muito mais pela frente. Agora vamos à história. Marina Silva acordou antes do sol nascer, como sempre fazia há 3 anos. Seus pés descalços tocaram o chão frio da pequena casa de madeira onde morava com sua avó, Dona Conceição, nos fundos da propriedade da família Montenegro. O ar matinal trazia o perfume das rosas que ela mesma havia plantado no jardim principal da mansão, uma fragrância que se tornará parte de sua rotina diária. Aos 26 anos, Marina carregava nos ombros uma responsabilidade que muitos considerariam pesada demais para alguém tão jovem. Após a morte de seus pais em um acidente de carro quando tinha apenas 18 anos, ela se viu obrigada a cuidar da avó, que então já mostrava os primeiros sinais da doença de Alzheimer. O trabalho como jardineira na mansão dos Montenegro não era apenas uma fonte de renda, era sua salvação. Vovó, já está na hora do remédio, sussurrou Marina, aproximando-se da cama onde Dona Conceição dormia pacificamente. A idosa de 82 anos abriu os olhos lentamente, e por um momento, Marina viu um lampejo de reconhecimento no olhar carinhoso da avó. Marina, minha menina, você já vai trabalhar? Perguntou Dona Conceição com a voz fraca, mas ainda carregada de amor. Sim, vovó. A senhora tome o remédio e descanse mais um pouco. Eu volto no almoço para ver como está, respondeu Marina, ajudando a avó a se sentar na cama. O estado de Dona Conceição havia piorado consideravelmente nos últimos meses. Os momentos de lucidez eram cada vez mais raros, e Marina sabia que precisaria de ajuda profissional em breve. Mas como pagar por um cuidador ou uma clínica especializada com salário de jardineira? Era uma pergunta que a atormentava todas as noites antes de dormir. Depois de ajudar a avó com os medicamentos e deixar o café da manhã preparado, Marina pegou suas ferramentas de jardinagem e caminhou pela propriedade até a mansão principal. A casa dos Montenegro era imponente, com 3 andares e um jardim que se estendia por quase 2 hectares. Era seu pequeno reino, onde cada planta, cada flor, cada árvore recebia seu cuidado dedicado. Ricardo Montenegro observava da janela de seu escritório no 2º andar. Aos 35 anos, ele havia herdado não apenas a fortuna da família, mas também um coração generoso que poucos conheciam verdadeiramente. Rico, como preferiam chamá-los mais próximos, sempre notara a dedicação de Marina, mas naquela manhã havia algo diferente em seus movimentos. Ela parecia mais preocupada, mais distante. Marina ajoelhou-se junto aos canteiros de petúnias, suas mãos hábeis removendo as ervas daninhas com precisão cirúrgica. Cada movimento era executado com uma delicadeza que contrastava com a força interior que precisava ter para enfrentar seus desafios diários. O jardim era seu refúgio, o único lugar onde conseguia encontrar um pouco de paz em meio ao turbilhão de preocupações que a consumiam. Bom dia, Marina, cumprimentou Ricardo, aproximando-se silenciosamente pelo caminho de pedras. Ele havia descido para falar com ela, movido por uma curiosidade genuína sobre seu bem-estar. Bom dia, Sr. Montenegro, respondeu ela, levantando-se rapidamente e limpando as mãos no avental. Sempre mantinha a formalidade, mesmo após 3 anos de trabalho. Desculpe, eu não o vi chegar. Por favor, continue com seu trabalho. Só vim ver como estão as rosas. Parece que algumas estão com pragas, mentiu ele, procurando um motivo para iniciar uma conversa mais longa. Marina caminhou até o roseiral, apontando para algumas folhas amareladas. Já identifiquei o problema, senhor. É pulgão. Vou preparar um defensivo natural hoje à tarde. Em uma semana, elas estarão completamente saudáveis novamente. Ricardo observou como ela falava com paixão sobre seu trabalho, como seus olhos brilhavam quando discutia as necessidades de cada planta. Havia algo profundamente admirável na dedicação de Marina, algo que o tocava de uma forma que não conseguia explicar completamente. Marina, você parece preocupada hoje.
Está tudo bem? Perguntou ele, surpreendendo-se com sua própria coragem em fazer uma pergunta tão pessoal. Ela hesitou por um momento, seus dedos brincando nervosamente com as pétalas de uma rosa. Está sim, senhor. Apenas questões de família. Nada que interfira no meu trabalho, prometo. Não é sobre o trabalho que estou preocupado, disse Ricardo suavemente. É sobre você. A sinceridade em sua voz fez Marina levantar os olhos para encontrar os dele. Por um instante, as barreiras sociais que o separavam pareceram desaparecer, e ela viu não o patrão rico, mas um homem genuinamente preocupado com seu bem-estar. Minha avó, ela está ficando mais doente, confessou Marina, as palavras escapando antes que pudesse se conter. É Alzheimer. Alguns dias ela nem me reconhece. Ricardo sentiu o peito apertar. Ele havia perdido sua própria avó alguns anos antes, e sabia como era doloroso assistir alguém que amamos se perder lentamente para essa doença cruel. Naquele momento, ambos ouviram um grito vindo da direção da casinha nos fundos da propriedade. Vovó! Exclamou Marina, deixando cair as ferramentas de jardinagem no chão e correndo em direção ao grito. Seu coração disparou quando reconheceu a voz desesperada de Dona Conceição chamando por ajuda. Ricardo não hesitou em segui-la, suas pernas longas facilmente alcançando o ritmo acelerado de Marina enquanto corriam pelo terreno irregular da propriedade. A casinha de madeira onde as duas moravam ficava escondida atrás de um bosque de eucaliptos, um local que ele raramente visitava, mas que agora parecia urgente alcançar. Quando chegaram à porta, encontraram Dona Conceição sentada no chão da cozinha, suas roupas encharcadas e um olhar confuso e assustado no rosto. O fogão estava ligado sem nenhuma panela, e havia água espalhada por todo o chão de madeira. Vovó, o que aconteceu? Perguntou Marina, ajoelhando-se imediatamente ao lado da idosa e verificando se ela estava ferida. Eu não sei, minha filha. Estava tentando fazer chá, mas a água não queria esquentar, e então tudo ficou molhado, balbuciou Dona Conceição, suas mãos tremendo violentamente. Ricardo observou a cena com um aperto no peito. A casa era pequena e simples, mas impecavelmente limpa e organizada. Nas paredes, fotografias de família contavam a história de 3 gerações de mulheres fortes. Ele viu fotos de Marina criança com os pais, fotos de Dona Conceição jovem segurando um bebê que presumiu ser a mãe de Marina, e várias imagens das duas juntas ao longo dos anos. Deixe-me ajudar, disse Ricardo, desligando o fogão e pegando algumas toalhas que viu penduradas próximo à pia. Marina olhou para ele com surpresa e gratidão, mas também com uma ponta de constrangimento. Nunca havia imaginado que seu patrão veria sua casa, muito menos sua avó em um estado tão vulnerável. Senhor Montenegro, o senhor não precisa, começou a dizer, mas ele a interrompeu gentilmente. Preciso sim, disse ele, ajudando Dona Conceição a se levantar com cuidado. Vamos colocá-la em algum lugar confortável primeiro. Enquanto Marina guiava a avó até a pequena sala de estar, Ricardo notou detalhes que revelavam a dificuldade financeira das duas. A mobília era antiga mas bem cuidada, havia remendos discretos nas cortinas, e ele observou vários frascos de medicamentos sobre uma pequena mesa de centro, todos de farmácia popular, os mais baratos disponíveis. Ela está piorando, confessou Marina, sua voz quase um sussurro enquanto cobria a avó com um cobertor. Hoje de manhã ela me reconheceu, mas agora, olhe os olhos dela. Ela não sabe onde está. Ricardo sentou-se discretamente em uma cadeira próxima, observando Dona Conceição que parecia estar tentando entender o que havia acontecido. A dignidade da idosa, mesmo em meio à confusão, tocou profundamente seu coração. Marina, posso fazer uma pergunta? Disse ele cuidadosamente. Vocês têm algum apoio médico? Algum acompanhamento especializado? Marina baixou os olhos, o constrangimento evidente em sua postura. Vamos ao posto de saúde do bairro quando conseguimos marcar consulta. Mas a fila para neurologista são meses de espera. Naquele momento,
Ricardo tomou uma decisão que mudaria a vida de todas as pessoas envolvidas. Marina, preciso falar com você, disse Ricardo, sua voz carregada de uma seriedade que ela raramente havia ouvido. Dona Conceição havia adormecido no sofá, finalmente tranquila após o susto da manhã, e a pequena sala estava envolta em um silêncio pesado de preocupações não ditas. Sim, senhor, respondeu ela, preparando-se mentalmente para o que imaginava ser uma conversa sobre faltar ao trabalho para cuidar da avó. Quero que você saiba que não precisa esconder nada de mim, começou Ricardo, suas palavras escolhidas cuidadosamente. Trabalha para minha família há 3 anos, e eu sei que é uma pessoa íntegra e dedicada. O que está acontecendo com sua avó? Você não deveria enfrentar isso sozinha. Marina sentiu os olhos marejarem, mas lutou para manter a compostura. Senhor Montenegro, eu sei que às vezes preciso me ausentar para cuidar dela, mas prometo que sempre compenso as horas. Meu trabalho nunca ficará comprometido. Não é sobre o trabalho, disse ele firmemente, ecoando suas palavras da conversa anterior no jardim. É sobre dignidade humana. Sobre fazer o que é certo. Ele fez uma pausa, observando a expressão confusa de Marina. Quero contratar uma cuidadora profissional para sua avó, anunciou, surpreendendo-a completamente. Alguém especializado em Alzheimer, que possa ficar aqui durante o dia enquanto você trabalha. Marina ficou boquiaberta, incapaz de processar completamente o que estava ouvindo. Senhor Montenegro, eu não posso aceitar isso. É muito generoso, mas não tenho como pagar. Não estou pedindo para você pagar, interrompeu ele suavemente. Considere um investimento na tranquilidade de uma funcionária valiosa. Como você pode se concentrar no trabalho sabendo que sua avó pode estar em perigo? Mas, senhor, isso é demais. Por que faria isso por nós? Perguntou Marina, sua voz trêmula de emoção. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, observando o jardim que Marina cuidava com tanto amor. Sabe, Marina, herdei muito dinheiro quando meu pai morreu. Mais do que jamais conseguiria gastar em uma vida inteira. Mas também herdei algo mais importante, a responsabilidade de usar esse privilégio para fazer o bem. Ele se virou para ela, seus olhos brilhando com uma sinceridade que a fez perceber que havia muito mais profundidade naquele homem do que imaginara. Minha própria avó morreu de Alzheimer, continuou ele. Tivemos acesso aos melhores médicos, aos melhores cuidados, e mesmo assim foi devastador ver uma mulher tão forte se perder lentamente. Não posso imaginar como deve ser enfrentar isso sem recursos. Marina começou a chorar silenciosamente, anos de tensão e preocupação finalmente encontrando uma válvula de escape. Além disso, acrescentou Ricardo com um sorriso gentil, você transformou minha propriedade no jardim mais bonito da região. Acho que isso vale pelo menos uma cuidadora, não concorda? Pela primeira vez em meses, Marina riu através das lágrimas. 2 semanas depois da conversa que mudará sua vida, Marina mal conseguia acreditar na transformação que havia ocorrido em sua rotina diária. Ela acordou naquela manhã de sexta-feira não com a angústia habitual de deixar a avó sozinha, mas com a tranquilidade de saber que Dona Rosa, a cuidadora especializada que Ricardo havia contratado, chegaria pontualmente às 7 da manhã. Dona Rosa era uma mulher de 50 e poucos anos, com 20 anos de experiência no cuidado de idosos com Alzheimer. Sua presença trouxera não apenas segurança profissional, mas também um alívio emocional que Marina não experimentava há muito tempo. A cuidadora havia implementado uma rotina estruturada para Dona Conceição, com atividades terapêuticas, exercícios de memória e, principalmente, muita paciência e carinho. Bom dia, Marina, cumprimentou Dona Rosa quando ela entrou na cozinha. Sua avó teve uma noite tranquila. Acordou 2 vezes, mas consegui acalmá-la rapidamente. Ela tomou todos os medicamentos e já está tomando café da manhã. Como ela está hoje? Perguntou Marina, observando a avó sentada à mesa, comendo devagar, mas com tranquilidade. Um dia bom, sorriu Dona Rosa. Ela me perguntou por você 3 vezes desde que acordou. Isso é um sinal positivo. Significa que sua memória afetiva está preservada. Marina se aproximou da avó e beijou sua testa. Bom dia, vovó. Dormiu bem? Marina, minha filha,
exclamou Dona Conceição, seus olhos brilhando com reconhecimento. Você está muito bonita hoje. Vai trabalhar no jardim? Vou sim, vovó. E a Dona Rosa vai ficar aqui fazendo companhia para a senhora. Enquanto caminhava para a mansão principal, Marina refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente. O peso constante da preocupação havia diminuído significativamente, permitindo que ela redescobrisse a paixão pelo trabalho que escolhera. Seus movimentos no jardim eram mais fluidos, suas plantas pareciam responder melhor aos seus cuidados, e ela até mesmo havia começado a implementar algumas ideias criativas que tinha mas nunca encontrara tempo para executar. Ricardo a observava da janela de seu escritório, como se tornará seu hábito matinal. Nos últimos dias, ele notara uma mudança notável na postura de Marina. Seus ombros não estavam mais curvados pelo peso das preocupações, e havia retornado aquela graça natural em seus movimentos que ele sempre admirara. Senhor Montenegro, chamou Helena, sua secretária pessoal, entrando no escritório com uma pilha de documentos. Tem alguns contratos para assinar. Helena, você poderia fazer algo para mim? Perguntou Ricardo, ainda observando Marina no jardim. Quero que você pesquise os melhores neurologistas especialistas em Alzheimer da região. E também quero informações sobre tratamentos experimentais, terapias inovadoras, qualquer coisa que possa ajudar em casos como o da avó da Marina. Helena olhou para ele com curiosidade, mas profissionalmente anotou as instruções. Devo agendar consultas? Ainda não, respondeu Ricardo pensativo. Primeiro quero entender todas as opções disponíveis. Lá embaixo no jardim, Marina não fazia ideia de que seu patrão estava planejando ir muito além da cuidadora que já havia providenciado. Era uma tarde especialmente quente de terça-feira quando Marina decidiu estender sua pausa para verificar como Dona Conceição estava se adaptando às atividades que Dona Rosa havia introduzido em sua rotina. Quando se aproximou da casinha, ouviu vozes vindas da varanda. Sua avó estava conversando animadamente com a cuidadora, e por um momento, Marina teve a ilusão de que voltará no tempo, quando a avó ainda era completamente lúcida. E então eu disse para o João que se ele não parasse de roubar minhas rosas, eu ia falar com a mãe dele, contava Dona Conceição, rindo de uma memória que parecia clara como cristal em sua mente. E ele parou? Perguntou Dona Rosa, genuinamente interessada na história. Parou sim. Mas acabou se casando com minha filha mesmo assim, riu Dona Conceição, e Marina sentiu o coração apertar ao perceber que a avó estava falando de seus pais. Vovó está contando histórias antigas? Perguntou Marina, juntando-se as duas na varanda. Sua avó tem uma memória fantástica para o passado, explicou Dona Rosa. É comum em pacientes com Alzheimer. As memórias antigas ficam preservadas por mais tempo. Marina sentou-se ao lado da avó, aproveitando um desses momentos preciosos de lucidez. Conte mais, vovó. Conte sobre quando eu era pequena. Ah, Marina! Exclamou Dona Conceição, seus olhos brilhando. Você era uma menina tão teimosa. Sempre quis ajudar no jardim, mesmo quando era pequena demais para segurar as ferramentas direito. Enquanto ouvia as histórias, Marina não percebeu que Ricardo havia chegado para uma de suas visitas informais para verificar como estavam as coisas. Ele parou a alguns metros de distância, não querendo interromper o momento íntimo entre as três mulheres. E um dia, continuava Dona Conceição, Marina chegou em casa chorando porque uma das flores que ela havia plantado morreu. Ela tinha apenas 6 anos, mas levou tão a sério. Eu disse a ela, minha filha, nem todas as sementes que plantamos vão crescer, mas isso não significa que devemos parar de plantar. A vida é sobre continuar tentando, mesmo quando perdemos algo que amamos. Marina sentiu os olhos marejarem. Ela se lembrava daquele dia, daquelas palavras que moldaram sua filosofia de vida. Mesmo durante os momentos mais difíceis cuidando da avó, mesmo quando a doença parecia estar vencendo, ela nunca parou de plantar, nunca parou de cuidar, de amar, de ter esperança. Ricardo, ouvindo do local onde estava, sentiu algo profundo se mover em seu peito. A sabedoria simples de Dona Conceição, a dedicação inabalável de Marina, a forma como elas enfrentavam a adversidade com dignidade, tudo isso tocou de uma maneira que ele não experimentara antes. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão que surpreenderia a todos,
incluindo ele mesmo. Discretamente, Ricardo voltou para a mansão e pegou seu telefone. Discou para Helena e, sem preâmbulos, disse: quero que você agende uma consulta com o melhor neurologista da cidade. E quero que seja para amanhã, mesmo que tenhamos que pagar extra por urgência. Para o senhor? Perguntou Helena, confusa. Não, respondeu Ricardo, observando pela janela as 3 mulheres na varanda. Para a avó da Marina. Na manhã seguinte, Marina recebeu uma ligação que a deixou completamente confusa. Helena, a secretária de Ricardo, estava convidando-a para levar Dona Conceição a uma consulta médica que havia sido agendada para aquela tarde. Mas eu não marquei nenhuma consulta, protestou Marina. E mesmo que tivesse marcado, seria impossível conseguir um horário tão rápido. Senhor Montenegro gostaria de falar com você pessoalmente sobre isso, disse Helena diplomaticamente. Ele está esperando no escritório. 20 minutos depois, Marina se encontrava diante da porta do escritório de Ricardo, suas mãos suando ligeiramente de nervosismo. Ela nunca havia estado no interior da mansão, muito menos no escritório pessoal de seu patrão. Entre, Marina, disse Ricardo quando ela bateu na porta. O ambiente era impressionante, estantes de livros do chão ao teto, móveis de madeira nobre, e uma vista panorâmica do jardim que ela cuidava. Senhor Montenegro, sobre essa consulta médica, começou ela, mas ele levantou a mão gentilmente para interrompê-la. Ontem à tarde, ouvi sua avó contando histórias, disse ele, caminhando até a janela. Ela falou sobre plantar sementes, sobre não desistir mesmo quando algumas não crescem. Foi uma das coisas mais sábias que ouvi em muito tempo. Marina ficou em silêncio, não sabendo exatamente onde ele queria chegar. Marina, você tem plantado sementes de esperança e amor há anos, cuidando de sua avó com uma dedicação que poucos filhos têm com seus próprios pais, continuou Ricardo. Hoje, quero plantar uma semente de possibilidade. Ele se virou para ela, seus olhos brilhando com determinação. Marquei uma consulta com o Dr. Eduardo Mendes, o melhor neurologista especialista em Alzheimer de todo o estado. Ele vai examinar sua avó hoje à tarde, e quero que saiba que não há limites para o que estou disposto a fazer para ajudar. Marina sentou-se pesadamente na cadeira, suas pernas subitamente fracas. Senhor Montenegro, eu não posso aceitar isso. Já fez demais contratando a Dona Rosa. Pode e vai aceitar, disse ele com uma firmeza gentil. Sabe por quê? Porque sua avó merece os melhores cuidados disponíveis, e você merece paz de espírito. Mas por quê? Perguntou Marina, sua voz quase um sussurro. Por que está fazendo tudo isso por nós? Ricardo hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Porque em 3 anos observando você, aprendi mais sobre coragem, dedicação e amor incondicional do que aprendi em toda a minha vida. Você me inspira, Marina. Me faz querer ser um homem melhor. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Marina olhou para o homem à sua frente, não mais apenas seu patrão, mas alguém que havia se tornado um anjo guardião quando ela mais precisava. A consulta é às 3 da tarde, disse Ricardo suavemente. Meu motorista vai buscá-las às 2:30. E Marina? Ele fez uma pausa até ela olhar nos seus olhos. Não importa o que o médico disser hoje, não vamos desistir. Nunca. O consultório do Dr. Eduardo Mendes era moderno e acolhedor, projetado especificamente para atender pacientes com demência e seus familiares. Marina segurava firmemente a mão de Dona Conceição enquanto aguardavam na sala de espera, seu coração batendo acelerado com uma mistura de esperança e medo do que poderiam descobrir. Ricardo havia insistido em acompanhá-las, e sua presença, embora ainda surpreendente para Marina, trouxe um conforto inesperado. Ele estava sentado do outro lado da sala, folheando uma revista, mas ela podia sentir sua atenção constantemente voltada para elas. Marina Silva chamou uma enfermeira, e o trio se dirigiu para o consultório do médico. Dr. Mendes era um homem de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos e uma expressão gentil que imediatamente tranquilizou Marina. Ele cumprimentou a todos calorosamente e explicou que faria uma avaliação completa de Dona Conceição. Durante a próxima 1h30,
Marina assistiu enquanto o médico conduzia uma série de testes cognitivos, físicos e neurológicos em sua avó. Dona Conceição respondeu às perguntas com paciência, algumas vezes confusa, outras surpreendentemente lúcida. Dona Conceição consegue me dizer que ano estamos? Perguntou o médico gentilmente. 1987. Respondeu ela incerta. Não, espera. 2015. Marina sentiu o peito apertar, mas o Dr. Mendes apenas anotou a resposta sem demonstrar qualquer julgamento. Após todos os testes, o médico pediu para falar com Marina e Ricardo em particular. Bem, começou o Dr. Mendes, consultando suas anotações, Dona Conceição está realmente em um estágio moderado de Alzheimer. A doença já afetou significativamente sua memória de curto prazo e orientação temporal, mas... Ele fez uma pausa encorajadora. Há aspectos muito positivos no caso dela. Positivos? Perguntou Marina, mal ousando ter esperança. Sua memória afetiva e muitas memórias de longo prazo estão notavelmente preservadas. Ela lhe reconhece você, demonstra afeto consistente e, durante os testes, mostrou momentos de lucidez impressionantes, explicou o médico. Além disso, fisicamente ela está em excelente condição para a idade. Isso significa que há esperança? Perguntou Ricardo, inclinando-se para a frente. Há sempre esperança, respondeu Dr. Mendes. Não posso reverter o que já foi perdido, mas podemos definitivamente desacelerar a progressão da doença. Há novos medicamentos, terapias cognitivas e... Ele olhou diretamente para Ricardo. Há um programa experimental no Hospital das Clínicas de São Paulo que está tendo resultados muito promissores. É uma combinação de medicação inovadora com terapia intensiva. O problema é que é extremamente caro e tem uma lista de espera enorme. Custo não é problema, disse Ricardo imediatamente. O que precisamos fazer? Marina olhou para ele com lágrimas nos olhos, ainda não conseguindo acreditar na generosidade daquele homem. Senhor Montenegro, começou ela, mas ele a interrompeu gentilmente. Marina, lembra do que sua avó disse sobre plantar sementes? Esta é nossa chance de plantar a maior semente de todas, a semente da esperança real. 3 semanas depois da consulta com o Dr. Mendes, Marina se encontrava em uma situação que jamais imaginara possível. Ela e Dona Conceição estavam hospedadas em um hotel confortável em São Paulo, próximo ao Hospital das Clínicas, onde a avó havia sido aceita no programa experimental de tratamento para Alzheimer. Ricardo havia organizado tudo nos mínimos detalhes. Não apenas pagou pelos custos médicos astronômicos, mas também providenciou acomodação, transporte e até mesmo um salário integral para Marina durante o período em que ela precisaria ficar afastada do trabalho para acompanhar o tratamento da avó. Como foi a sessão hoje? Perguntou Marina à doutora. Patrícia Oliveira, a neuropsicóloga responsável pelo caso de Dona Conceição. Muito encorajadora, sorriu a médica. Sua avó respondeu bem aos exercícios cognitivos, e os novos medicamentos parecem estar tendo um efeito positivo. É claro que é muito cedo para ter certeza, mas estou otimista. Marina sentia como se estivesse vivendo um sonho. Nos últimos meses, sua vida havia sido transformada de uma forma que ela nunca acreditou ser possível. E tudo por causa da bondade inexplicável de um homem que ela mal conhecia. Naquela noite, enquanto Dona Conceição dormia pacificamente no quarto do hotel, Marina recebeu uma ligação de Ricardo. Como vocês estão? Perguntou ele, sua voz carregada de preocupação genuína. Bem, senhor Montenegro. Muito bem. A equipe médica é incrível, e vovó ela está mais presente. Ontem ela se lembrou do nome da enfermeira sem que ninguém tivesse que repetir, contou Marina, sua voz embargada de emoção. Que notícia maravilhosa, disse Ricardo, e Marina podia ouvir o sorriso em sua voz. Senhor Montenegro, disse ela, reunindo coragem, preciso perguntar uma coisa que está me atormentando há semanas. Pode falar. Por que está fazendo tudo isso? E por favor,
seja honesto comigo. Não é só generosidade, é? Não é só porque sou uma boa funcionária. Houve uma longa pausa do outro lado da linha, e Marina quase pensou que a ligação havia caído. Marina, disse ele finalmente, sua voz mais baixa e vulnerável do que ela jamais ouvirá. Desde que meus pais morreram há 5 anos, tenho vivido em uma espécie de vazio. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tinha propósito. Observar você cuidar de sua avó com tanto amor, tanta dedicação, me fez perceber que queria ser parte de algo maior que eu mesmo. Marina sentiu lágrimas correrem por seu rosto. Além disso, continuou Ricardo, vocês duas me lembraram do que realmente importa na vida. Não são as posses, não é o status social. É o amor que damos e recebemos. É plantar sementes de bondade e ver o que cresce. Senhor Montenegro. Ricardo, corrigiu ele gentilmente. Acho que já passamos da formalidade, não concorda? Marina riu através das lágrimas. Ricardo, obrigada. Por tudo. Não sei como poderei retribuir tamanha generosidade. Você já retribuiu, disse ele suavemente. Me deu algo que eu não sabia que estava procurando. Um motivo para acordar todos os dias sabendo que posso fazer a diferença na vida de alguém. 2 meses após o início do tratamento experimental, Marina recebeu uma ligação que a fez cair em prantos no corredor do hospital. Era Dr. Mendes, com notícias que ela mal ousava esperar. Marina, precisa vir aqui imediatamente. Sua avó, ela está pedindo para falar com você, disse o médico, sua voz carregada de uma emoção contida. Quando Marina chegou ao quarto, encontrou Dona Conceição sentada na cama, seus olhos mais claros e focados do que estiveram em meses. Marina, minha querida neta, disse Dona Conceição, estendendo os braços. Venha cá, preciso falar com você. Marina se aproximou hesitante, mal acreditando na lucidez completa no olhar da avó. Vovó, a senhora está se sentindo bem? Estou sim, minha filha. E quero que você saiba que eu lembro de tudo. Lembro da doença, lembro de como você cuidou de mim, lembro do moço gentil que nos ajudou, disse Dona Conceição, suas palavras claras e precisas. Os médicos dizem que é um efeito do tratamento, explicou o Dr. Mendes, entrando no quarto. Não podemos garantir que será permanente, mas os medicamentos experimentais estão tendo um efeito surpreendente no caso de sua avó. Sua função cognitiva melhorou dramaticamente nas últimas semanas. E o senhor Ricardo? Perguntou Dona Conceição. Onde está esse anjo que Deus colocou em nossas vidas? Marina riu, limpando as lágrimas. Ele está em casa, vovó, cuidando do jardim. Então vamos para casa, disse Dona Conceição com determinação. Tenho algumas coisas para dizer a ele. 3 dias depois, quando retornaram à propriedade, Ricardo estava esperando na varanda da casa principal. Quando viu Dona Conceição caminhando com passos firmes em sua direção, seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor Ricardo, disse Dona Conceição, parando diante dele. Quero lhe agradecer não apenas por salvar minha vida, mas por salvar a vida da minha neta também. Dona Conceição, que alegria vê-la tão bem, respondeu Ricardo, emocionado. Você nos deu de volta nossa dignidade, continuou a idosa. Nos deu esperança quando achávamos que não havia mais nada a fazer. Mas principalmente, você mostrou para minha neta que ainda existem pessoas boas neste mundo. Marina observava a cena, seu coração transbordando de gratidão e algo mais, um sentimento que ela estava apenas começando a reconhecer e aceitar. E agora, disse Dona Conceição com um sorriso travesso, quero saber quando vocês dois vão parar de fingir que são apenas patrão e funcionária. A pergunta direta de Dona Conceição deixou tanto Marina quanto Ricardo em um silêncio constrangido, mas ela não estava disposta a deixar o assunto passar. Vovó! Exclamou Marina, sentindo o rosto esquentar. Não vovó nada, menina! Replicou Dona Conceição com a autoridade de quem havia recuperado completamente sua lucidez.
Vocês acham que uma mulher de 82 anos não sabe reconhecer o amor quando vê? Ricardo pigarreou, claramente desconfortável, mas havia algo em seus olhos que Marina nunca havia notado antes, ou talvez nunca tivesse permitido a si mesma notar. Dona Conceição, começou ele, mas a idosa o interrompeu. Ricardo, meu filho, você passou os últimos meses movendo montanhas por duas mulheres que mal conhecia. Homem nenhum faz isso apenas por bondade, disse ela, caminhando lentamente até uma cadeira na varanda. E Marina, você passou a falar dele de uma forma completamente diferente desde que começamos este tratamento. Marina sentiu como se estivesse sendo vista através de raios-x. Era verdade que seus sentimentos por Ricardo haviam mudado completamente nos últimos meses. O que começou como gratidão havia se transformado em algo muito mais profundo: admiração, respeito e, sim, amor. Senta aqui, Marina, disse Dona Conceição, batendo na cadeira ao seu lado. E você também, Ricardo. Os dois obedeceram como crianças sendo repreendidas, mas havia um sorriso nos lábios de Dona Conceição que indicava que suas intenções eram totalmente positivas. Marina, o que você sente por esse homem? Perguntou Dona Conceição diretamente. Marina olhou para Ricardo, que estava observando-a intensamente, esperando pela resposta. Ela hesitou, depois respirou fundo. Eu me apaixonei por ele, confessou, sua voz quase um sussurro. Não só pela generosidade, mas pela pessoa que ele é. Pela forma como trata as pessoas, pela bondade genuína, pela forma como fez minha avó sorrir novamente. Ricardo sentiu o coração disparar. Durante todos esses meses, ele havia se convencido de que seus sentimentos por Marina eram impossíveis. A diferença social, a relação empregatícia, tudo parecia conspirar contra qualquer possibilidade de romance. E você, Ricardo? Perguntou Dona Conceição, virando-se para ele. O que sente pela minha neta? Eu a amo, disse ele sem hesitação, surpreendendo a si mesmo com a rapidez da resposta. Amo sua força, sua dedicação, sua compaixão. Amo a forma como cuida de você, como transforma meu jardim em um paraíso, como me fez descobrir quem eu realmente quero ser. Marina sentiu lágrimas correrem por seu rosto, e Ricardo se levantou da cadeira, ajoelhando-se diante dela. Marina, disse ele, pegando suas mãos, eu não planejei me apaixonar por você. Aconteceu naturalmente, vendo você ser a pessoa mais corajosa e amorosa que já conheci. Se você me permitir, quero passar o resto da minha vida plantando sementes de felicidade ao seu lado. E é claro que ela permite, exclamou Dona Conceição, batendo palmas. Agora beijem-se logo, que estou ficando emocional aqui. Marina e Ricardo riram através das lágrimas, e quando seus lábios se encontraram, foi como se todas as peças do quebra-cabeça da vida finalmente se encaixassem no lugar certo. 6 meses depois do primeiro beijo, Marina acordou em uma manhã de sábado com Dona Conceição a chamando animadamente da cozinha. O tratamento experimental havia se mostrado um sucesso espetacular. Embora alguns medicamentos ainda fossem necessários, a avó havia recuperado quase completamente sua independência e lucidez. Marina! Ricardo está aqui e quer falar com você, gritou Dona Conceição, sua voz carregada de uma excitação mal contida. Tão cedo, vovó? Nem tomei café ainda, resmungou Marina, mas se vestiu rapidamente e foi encontrá-los. Quando entrou na sala, encontrou uma cena que a deixou completamente confusa. Ricardo estava nervoso, caminhando de um lado para outro, enquanto Dona Conceição estava sentada no sofá com um sorriso enorme no rosto. Bom dia, disse Marina, olhando de um para o outro. Aconteceu alguma coisa? Marina, começou Ricardo, parando na frente dela, nos últimos 6 meses, você me fez o homem mais feliz do mundo. Transformou não apenas minha casa, mas minha vida inteira. Ela o observou com curiosidade crescente, especialmente quando notou que ele parecia estar lutando para encontrar as palavras certas. Conversei com sua avó, continuou ele,
porque queria a bênção dela para algo muito importante. Que conversa foi essa? Perguntou Marina, olhando suspeita para Dona Conceição, que parecia estar se segurando para não explodir de felicidade. Pedi permissão para casar com você, disse Ricardo, ajoelhando-se e tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Marina colocou as mãos na boca, mal acreditando no que estava vendo. Marina Silva, disse Ricardo, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante simples mas elegante. Você quer se casar comigo? Quer plantar sementes de amor para o resto da vida ao meu lado? Sim, gritou Dona Conceição antes que Marina pudesse responder. Ela aceita. Vovó, riu Marina, mas estendeu a mão para Ricardo colocar o anel. Sim, eu aceito. Claro que aceito. Quando Ricardo colocou o anel em seu dedo, Dona Conceição começou a chorar de felicidade. Agora sim, disse a idosa, limpando as lágrimas, posso morrer em paz sabendo que minha menina será feliz. Ninguém vai morrer, disse Marina, abraçando a avó. Vamos ter muitos anos pela frente para sermos felizes juntas. E muitas sementes para plantar, acrescentou Ricardo, abraçando as duas mulheres que haviam mudado sua vida para sempre. Naquele momento, os três souberam que haviam encontrado algo raro e precioso, uma família construída não apenas por sangue, mas por amor, gratidão e a disposição de cuidar uns dos outros incondicionalmente. O casamento foi marcado para 3 meses depois, e Marina insistiu que fosse algo simples e íntimo. Mas simples para Ricardo ainda significava uma cerimônia lindamente organizada no próprio jardim que Marina cuidava há anos, agora transformado no cenário mais romântico que ela poderia imaginar. Não posso acreditar que vou me casar no local onde trabalhei todos esses anos, disse Marina para Dona Rosa, que havia se tornado muito mais que uma cuidadora, era agora uma amiga querida da família. E olha como o jardim está lindo, comentou Dona Rosa, observando as centenas de rosas brancas e cor-de-rosa que Marina havia cultivado especialmente para o casamento. Parece que as plantas sabem que hoje é um dia especial. Dona Conceição entrou no quarto onde Marina estava se arrumando, vestindo um elegante vestido azul marinho que Ricardo havia insistido em comprar para ela. Minha neta linda, disse a idosa, seus olhos brilhando com orgulho. Seus pais estariam tão felizes hoje. Marina sentiu os olhos marejarem, mas Dona Conceição rapidamente a repreendeu. Nada de chorar agora. Vai borrar a maquiagem. A cerimônia foi pequena mas perfeita. Apenas alguns amigos íntimos, os funcionários da casa que haviam se tornado como família, e algumas pessoas especiais, incluindo o Dr. Mendes e toda a equipe médica que havia ajudado no tratamento de Dona Conceição. Quando Marina apareceu no final do corredor improvisado entre as roseiras, Ricardo sentiu que o coração ia parar. Ela estava deslumbrante em um vestido simples mas elegante, carregando um buquê de rosas do próprio jardim. Quem entrega a noiva? Perguntou o padre. Eu entrego, disse Dona Conceição com orgulho, mas não estou perdendo uma neta. Estou ganhando o neto que sempre pedi a Deus. Durante os votos, tanto Marina quanto Ricardo choraram abertamente. Marina, disse Ricardo, segurando suas mãos, você me ensinou que o verdadeiro amor não está em grandes gestos românticos, mas em pequenos atos diários de cuidado e dedicação. Prometo ser para você o que você foi para sua avó, um companheiro leal, um protetor carinhoso, e alguém que nunca desistirá de plantar sementes de felicidade em nossa vida juntos. Ricardo, respondeu Marina, sua voz embargada, você apareceu em minha vida quando eu mais precisava de esperança. Me mostrou que os milagres existem, que a bondade é real, e que o amor pode superar qualquer dificuldade. Prometo amá-lo não apenas nos dias fáceis, mas principalmente nos dias difíceis, quando precisarmos uns dos outros. Quando o padre os declarou marido e mulher, toda a pequena congregação explodiu em aplausos. Mas o momento mais emocionante veio quando Dona Conceição se levantou e gritou: agora sim! Minha família está completa! 2 anos depois do casamento, Marina estava no jardim numa manhã ensolarada de primavera, mas desta vez não estava sozinha. Em seus braços, dormia sua filha de 3 meses, pequena Helena,
nome escolhido em homenagem à secretária de Ricardo que havia se tornado uma amiga querida. Como estão minhas duas flores mais bonitas? Perguntou Ricardo, aproximando-se silenciosamente e beijando a testa de Marina. Ela acabou de dormir, sussurrou Marina. E eu estava aqui pensando em como a vida pode mudar completamente. Para melhor? Perguntou ele, abraçando-a por trás enquanto observavam um jardim que agora tinha canteiros adicionais, uma pequena horta que Dona Conceição havia insistido em plantar para ensinar a bisneta sobre de onde vem a comida. Infinitamente para melhor, respondeu Marina, recostando-se no peito do marido. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Não foi sonho, disse Ricardo, beijando seu pescoço. Foi o que acontece quando plantamos as sementes certas. Do outro lado do jardim, eles podiam ver Dona Conceição na varanda, lendo um livro. Aos 84 anos, ela estava mais lúcida e ativa do que muitas pessoas 20 anos mais novas. O tratamento experimental não apenas havia interrompido a progressão do Alzheimer, mas havia restaurado muitas de suas funções cognitivas. Vovó está escrevendo suas memórias, contou Marina. Disse que quer deixar tudo registrado para Helena quando crescer. E o que ela está escrevendo? Perguntou Ricardo, curioso. Sobre a importância de nunca desistir de plantar, mesmo quando a terra parece infértil, sorriu Marina. Sobre como os milagres às vezes vêm disfarçados de pessoas gentis que aparecem em nossas vidas quando menos esperamos. Naquele momento, Helena abriu os olhinhos e olhou diretamente para o pai, como se reconhecesse sua voz. Oi, meu amor, murmurou Ricardo, pegando a filha nos braços. Papai está aqui. Marina observou o marido com a filha e sentiu o coração transbordar de felicidade. Quem diria que a jovem jardineira desesperada de alguns anos atrás se tornaria a esposa amada de um homem maravilhoso e mãe de uma criança saudável? Ricardo, disse ela, você lembra do que me disse no primeiro dia que conversamos de verdade? Sobre fazer o que é certo. Lembro, respondeu ele, balançando Helena gentilmente. Quero que saiba que você não apenas fez o que era certo por nós. Você nos deu uma vida que jamais sonhamos ser possível. Na verdade, disse Ricardo, olhando nos olhos da esposa, vocês que me deram uma vida real. Antes de conhecê-las, eu tinha tudo, mas não tinha nada que realmente importasse. Do fundo do jardim, eles ouviram a voz de Dona Conceição chamando, Marina, Ricardo, venham almoçar. E tragam minha bisneta aqui para vovó fazer carinho. Os três caminharam juntos em direção à casa, não mais a mansão imponente onde Ricardo viverá sozinho por anos, mas um lar verdadeiro, cheio de amor, risos e a promessa de muitas sementes ainda por plantar. Enquanto caminhavam, Marina olhou para trás uma última vez, observando o jardim onde tudo começou. As rosas estavam mais lindas do que nunca, as árvores frutíferas estavam carregadas, e canteiros novos prometiam flores que ainda estavam por vir. Era exatamente como Dona Conceição havia ensinado anos atrás. Nem todas as sementes que plantamos crescem, mas isso nunca deve nos impedir de continuar plantando. E às vezes, quando plantamos com amor e cuidado, o que cresce é muito mais bonito do que jamais ousamos imaginar. Obrigada, sussurrou Marina para o universo, enquanto segurava a mão do marido e caminhava em direção ao futuro, um futuro repleto de amor, família, e infinitas possibilidades de plantar sementes de felicidade. E assim, a história da jardineira corajosa e do patrão gentil se tornou uma lenda na pequena cidade, lembrando a todos que os verdadeiros milagres acontecem quando abrimos nossos corações para o amor e nossa alma para a compaixão. Porque no final, todos nós somos jardineiros da vida, e a beleza do mundo depende das sementes que escolhemos plantar.